O texto da pregação desta noite é Gênesis 3, de 1 a 19. Vamos fazer alternada esta leitura. O pastor lendo os ímpares, a congregação lendo os pares. Ora, a serpente era mais astuta do que todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento. Tomou o seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira e fizeram para si aventais. E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela vegetação do dia. E esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: onde estás? E ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim, e temi, porque estava nu e escondido. E Deus disse: quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore que te ordenei não comesses? Então disse Adão: a mulher que me deste como companheira, ela me deu da árvore e comi. E disse o Senhor Deus à mulher: por que fizeste isto? E disse a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: porquanto fizeste isto, maldita serás mais que toda a terra, e mais que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás, e pó comerás todos os dias da tua vida. E porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse: multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição. Com dor darás à luz filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. E a Adão disse: porquanto deste ouvidos à voz de tua mulher, e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo: não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Espinhos e carnes também te produzirá, e comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes à terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. E nós dizemos amém e amém. Pedir ao irmão Hélio Pereira que nos leve em oração, pedindo a graça de Deus para entendermos a sua palavra. Diante de nós este texto, e diante do texto, meus alunos de homilética vão se espantar de ver que um texto de 19 versos, mas é um sermão textual. Amanhã eu darei o resumo da pregação para vocês, então ouçam com atenção para poder conferir amanhã. E o nosso tema são 4 mentiras que o diabo conta até hoje, que nós encontramos neste texto. 4 mentiras que o diabo conta até hoje. Um caçador estava na floresta e com a sua espingarda ele mirou um urso e estava pronto para alvejar fatalmente aquela criatura imensa. Mas para o seu espanto, o urso olhou para ele e disse assim: vai ser ignorante assim lá longe. Ele se assustou com aquilo, olhou novamente para o urso, e o urso disse: vai ser ignorante? Eu sou aqui um ser desenvolvido, capaz de conversar.
Você vem com violência para cima de mim, quando nós podemos negociar. Diga lá, o que que você quer? Por que que você está apontando essa arma para mim? E o caçador disse para o urso: é que o frio está chegando e eu quero um agasalho. O urso falou: perfeitamente compreensível, eu quero apenas uma boa refeição. Você me dá o que eu quero, eu te dou o que você quer. Ele engoliu o caçador, que ficou perfeitamente agasalhado, e o urso voltou para casa, feliz da vida, por ter eliminado mais um caçador ignorante do mundo. Historinhas à parte, não existe negociação com o inimigo. A estratégia do diabo é a mentira, mas a mentira por si só não é tão eficaz quanto a sutileza com que ele procura apresentá-la, e com a vileza como ele procura ganhar, antes da confiança, a lealdade daqueles que o estão dando ouvidos. Se você consultar a sua Bíblia, do começo até o final, você verá que Deus só deu a palavra ao diabo no livro santo 4 vezes. Esta é a primeira. A segunda, quando diante do trono de Deus ele acusa Jó. A terceira, quando ele aceita a missão de mentir para o rei Acabe pela boca dos falsos profetas. E a quarta, quando ele no deserto tentou o Salvador da humanidade. O que é interessante notar é que na primeira vez ele mentiu. Na segunda vez ele não falou com um ser humano, falou somente com Deus. Para Deus não adianta mentir. Mas na terceira vez, ele prometeu diante de toda a corte dos seres espirituais que iria mentir pela boca dos profetas idólatras. Eu digo novamente, o seu expediente foi mentir. E quando ele se aproximou de Cristo no deserto, mentiu novamente. O expediente, o método, a estratégia de Satanás é a mentira. Por isso Jesus nos revelou que ele é o pai da mentira. Por trás de toda mentira está Satanás. Por trás das grandes mentiras do nosso tempo, como o ateísmo, o evolucionismo e outras ideias falsas, está Satanás procurando engalobar, enganar, iludir os corações humanos da realidade suprema de Deus. É pela mentira, eu digo novamente, que Satanás arma contra nós. Neste texto, encontramos 4, e eu quero de início dizer que há muitas outras mentiras que Satanás usa, mas encontramos 4 preciosas para nós. A primeira mentira de Satanás é a de que falta algo para você ser feliz, e que o que você não tem é melhor. Qual é a primeira mentira de Satanás? Falta algo, e aquilo que você não tem é melhor. A grama do vizinho é mais verde. Nunca havia passado pela mente da nossa mãe Eva, e nunca havia passado pelo coração de nossa mãe Eva duvidar daquilo que Deus tinha orientado para ela, mas a forma como a serpente, sibilando, se imiscuiu no jardim, era exatamente para apresentar essa mentira a Eva e dizer: Deus te deu esta vida, mas falta algo. E se você alcançar este algo, você será mais feliz. Que vida! Permitam fazer esta consideração, me acompanhe nesta consideração. Que vida Eva vivia! Que vida feliz! Que vida abençoada! Cuidada por Deus como joia da criação. Bem dizem alguns que a mulher, queridas mulheres, veio depois do homem, porque o homem foi o rascunho. E depois veio, aí sim, a obra esplêndida. Bobagem isso, né? A joia da criação, cuidada por Deus, cercada de bens, com um privilégio santo, inaudito, para nós talvez imaginável, de ter comunhão com a pessoa divina todos os dias. Uma comunhão que a nossa salvação reconstrói em certa medida, mas que somente no céu nós reencontraremos plena. Ela viveu as bênçãos da salvação, antes mesmo de precisar ser salva.
Nós só entenderemos o que era o Éden quando chegarmos à nova Jerusalém celestial. Mas qual foi a mentira de Satanás? A mentira de Satanás para nossa mãe foi a seguinte: falta algo. De toda esta vida maravilhosa, falta algo. E aquilo que falta é melhor do que aquilo que você tem. Com esta ideia, Eva perdeu as coisas tão maravilhosas que a gente somente consegue imaginar. É esta mentira que Satanás usa para destruir famílias. É esta mentira que Satanás usa para destruir bons relacionamentos e a vida cristã. Li, outrora, que os nazistas, durante a Segunda Guerra Mundial, faziam concursos de Miss Berlim, Miss Frankfurt, Miss qualquer cidade alemã, Miss Bonn, Miss qualquer uma delas, para encontrar as moças mais belas da Alemanha, para depois ensinar às moças mais belas da Alemanha o francês e o inglês, para que elas seduzissem os oficiais e obtivessem segredos dos aliados. Sedução com intenção destrutiva. Aqueles que se deixaram envolver pela sedução das espiãs atraentes não conseguiam imaginar quantas vidas seriam destruídas, fatalmente aniquiladas, por causa daquele momento, por causa daquela bobagem. Eva, quando deu ouvidos a Satanás, não imaginava quantos males entrariam no mundo. Esta mentira é a mentira que atinge a nós até hoje, quando nós vemos a vida de alguém e pensamos: a vida daquela pessoa é melhor, o salário dele é melhor, a casa dele é melhor, aquela casa do outro lado da rua, do outro lado da cidade é melhor, aquela cidade em outro lugar, na beira da praia, é melhor. E por causa disso nós nos tornamos ingratos, amargos, ambiciosos, cobiçosos, invejosos, inquietos, insatisfeitos. Palavras que são retrato falado de uma vida enderrocada. Satanás faz, por sua mentira, com que todo o bem seja diminuído, desconsiderado, para que pensemos que aquilo que não temos é melhor do que aquilo que Deus, na sua graça infinita, nos deu. À sua mentira, ele atrela uma promessa, e o problema da promessa nesse texto é que ela é quase falsa. E como é difícil separar o quase falso do falso. A mentira, obviamente, é falsa. Deus havia dado a nosso pai e nossa mãe tudo o que eles precisavam. A mentira foi: está faltando algo. E aquilo que está faltando é melhor. A promessa falsa foi: no dia que você alcançar aquilo que falta. Quantas ilusões em nosso coração. No dia que você morar numa casa melhor, no dia que seu salário for maior, no dia que você tiver outra pessoa ao seu lado, no dia que você tiver outra igreja para congregar ou algo parecido com isto, será melhor. Aquilo que Deus te deu não é bom, falta algo. A mentira foi atrelada a uma promessa quase falsa, porque ele disse: no dia em que deste fruto comerdes, se vos abrirão os olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Os olhos se abriram? Se abriram. Por isso a promessa era quase falsa. Eva ouviu e pensou: o que será abrir os olhos? Mas descobriu tarde demais o que era. Depois que ela viu, era impossível desver. Depois que os olhos foram abertos, não tornariam a se fechar. Certas maldades, depois que entram, nós não conseguimos mais extirpá-las. Eles se tornaram conhecedores do bem e do mal? Sim, mas da pior forma possível, porque eles se tornaram conhecedores do bem como o passado antes da desobediência, e do mal como o estado irreversível do qual eles não conseguiam mais sair. Eles se tornaram como Deus, conhecedores do bem e do mal de fato.
mas não da forma como Deus conhece. O bem era o perdido. Eles se tornaram conhecedores do bem e do mal. O bem perdido para sempre e eles perdidos para sempre no mal. Você esta noite, amigo e amiga, irmão e irmã, esta perturbação inquietante pousa sobre o seu coração. Peça a Deus que tire do seu coração. Porque a mentira de Satanás, na qual estamos a pensar esta noite, nada mais é do que um espelho inverso do que é a verdade da vida em Cristo. Porque a verdade da vida em Cristo, liberta de Satanás, é que encontramos um Senhor tão fiel e tão maravilhoso, protetor e guia, que supre, que conduz e que cuida do seu povo, que nós sabemos que tudo o que temos vem de Deus, que não nos falta bênção nenhuma. Por causa de Cristo, nós temos paz e certeza de que a nossa vida está na vontade de Deus, e isto deve nos acalmar, firmar na verdade, ou como diz a carta aos Hebreus, contentai-vos com o que tendes. Ele nos provoca, o inimigo, para que desfaçamos daquilo que temos recebido de Deus, a fim de perdermos tanto de bom. Mas quando conhecemos o Salvador, aquele que diz, eu sou a verdade, nós encontramos este segredo, esta paz, esta alegria de vida, de saber que a nossa vida é suprida por Deus. Irmão e irmã, você pensa assim? Você devia pensar assim. Nós devíamos pensar assim. Em vez de ser movidos pela cobiça, nós deveríamos ser elevados pelo contentamento. Em vez de ser desenfreadamente dirigidos pela inveja, nós deveríamos ascender pela gratidão, pelo reconhecimento, sobretudo, de que tudo vem das mãos de Deus, que são boas mãos de um bom Deus. A segunda mentira de Satanás é de que Deus não é bom. A de que Deus não é bom, porque ele disse a eles, Deus proibiu a vocês de comer de toda a árvore do jardim? Ela respondeu prontamente, disse, não, Deus não disse isso. Deus disse que nós podemos comer de todas, menos de uma, a chamada árvore do conhecimento do bem e do mal. Então Satanás falou, Deus proibiu vocês de comerem logo essa. Deus é assim mesmo, o que é bom Ele guarda para Ele. Deus não quer que vocês comam, porque Ele sabe que no dia que vocês comerem, vocês serão como Ele. Então, pela sua insidiosa, dissimulada, subreptícia mentira, Satanás conseguiu colocar no coração de Eva um sentimento que ela nunca antes tinha experimentado. Ela duvidou de Deus. Não sabemos por quantos anos terão nosso pai e nossa mãe Adão e Eva vivido no jardim, mas podemos supor que por algum prazo de tempo, e podemos supor que por algum prazo de tempo em que aquela comunhão entre o homem e o seu Criador não foi perturbada por nenhum traço de maldade, havia deleite e adoração, devoção e alegria, paz na presença de Deus. A chegada de Deus na viração do dia significava para eles uma alegria grande de poder novamente falar com este Deus tão bondoso e ouvir a sua voz e ver a sua presença. Mas pela mentira de Satanás, surgiu no coração de Eva algo que nunca antes tinha surgido. Ela duvidou das intenções de Deus. Porque a mentira foi, Deus sabe que a sua vida pode ser melhor. Deus não quer que a sua vida seja melhor. E a mentira colocou Eva em oposição a Deus. Ela talvez não se declarasse oposta, mas oposta, duvidosa, ressentida, desconfiada. E nós vemos isto no mundo ao nosso redor,
e na sociedade em que nós vivemos, porque nós vivemos o tempo mais ateu da história humana. Mas basta acontecer uma tragédia para que Deus leve a culpa de todas as coisas ruins que acontecem. Nós vivemos o tempo mais ateu da história, mas qualquer tragédia, a culpa é de Deus. O veneno que percorre o tempo que nós vivemos é o de que quer, por um lado, cegar as pessoas de que Deus não existe, mas, por outro lado, envenená-las de maneira tão cruel e maliciosa, para fazer eles crer que Deus é mau. Eu digo aos irmãos que conheço pessoas, ou pelo menos já li em revista e ouvi falar de pessoas que acreditam em unicórnio, gnomo, fada. Sabia que existe gente que acredita nessas coisas? Mas eu nunca vi ainda no Brasil a sociedade anti-unicórnio, nem a sociedade anti-fada, porque é uma crença muito pessoal e que não faz diferença nenhuma. Concorda comigo? Se eu não acredito que as fadas existem, não faz nenhum sentido para mim fazer uma passeata contra as fadas, para dizer que elas não existem. O incômodo do ateísmo da nossa sociedade é que Deus não existe, mas incomoda bastante. E as pessoas odeiam aquilo que dizem que não existem. Quero dizer aos irmãos que essa mentira de Satanás é eficaz, porque ela exalta a nossa vontade, exalta o nosso prazer, exalta os nossos desejos e aquilo que nós queremos obter e a forma como nós queremos viver. Malicioso como é o pai da mentira, ele sabe atingir onde ele consegue muito bem nos almejar, para nos aliciar para a sua campanha maligna. Ele diz: Deus deveria te dar isto que você quer. Se Ele não te dá, Ele é ruim, Ele é mau, Ele não quer que você seja feliz. O veneno na nossa sociedade é que confina as pessoas em um mundo infinitamente pequeno, minúsculo, centrado somente nas suas sensações. E quando essas sensações são privadas, Deus é o culpado, o ruim, o maldoso. Satanás faz com esta mentira com que nós nos ressintamos de qualquer coisa que acontece na vida contrária à nossa vontade, pequena ou grande. Satanás, com as suas mentiras, faz com que acreditemos que Deus é o culpado das tragédias, das doenças, do coração partido, das limitações, das dores da vida. Mas eu quero dizer esta noite uma coisa: nós somos pequenos demais para questionar ao Deus que na Bíblia nos é apresentado como grandioso, altíssimo e santo. Quem és tu, ó homem, para replicares a Deus? O apóstolo Paulo pergunta, e talvez essa pergunta convenha ecoar diante da mentira de Satanás. Quem somos nós? Quem e o que? Para questionarmos o grande e altíssimo Deus, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, que se revela a nós em amor, a prova de que Deus é bom, e de que Deus é bom em tudo o que faz, é que Ele enviou o seu próprio Filho ao mundo, para ensinar e fazer a salvação. Se foi possível, em algum momento da história, duvidar da bondade de Deus, depois da cruz do Calvário, nunca mais. Porque a bondade de Deus se tornou inquestionável. Ele sofreu em nosso lugar. Ele se humilhou por nós. Ele carregou a culpa dos nossos pecados. Ele foi humilhado e agonizante ali pendurado, morreu a morte que não lhe pertencia, mas a nós, a cada um de nós, pertencia. A bondade de Deus é indisputável e inquestionável. Sem dúvida, há reveses da vida que nós não entendemos. É óbvio. É óbvio que não entendemos porque
tantas coisas são como são e qual é o propósito porque Deus permite que algo, seja o que for, aconteça. Mas é óbvio também que nenhuma destas coisas anula a cruz em que a bondade de Deus ficou definitivamente comprovada. Talvez haja certas variações na vida em que me pareça, na pequenez e na ignorância, na incapacidade do meu coração, pela oscilação da vida, talvez me pareça ser difícil crer que aquilo que está acontecendo seja especificamente uma bondade de Deus para comigo. Em tais momentos eu sou chamado a olhar para a cruz do Calvário e me lembrar que Deus é muito mais amor do que eu consigo imaginar. Deus é muito mais misericordioso do que eu consigo sequer desejar. Deus é muito mais paciente, longânimo, propício a nós do que a gente imagina. A mentira de Satanás é me fazer olhar somente para uma coisa, para um único ponto em que a bondade de Deus parece ser contraditada. E ele usará isto como prova, e ele diz: olhe, Hugo, veja que Deus não é bom. Mas nós temos poder para esmagar essas tentações com uma única olhada para a cruz, onde a bondade de Deus, eu digo de novo, foi colocada de forma indisputável, indubitável e inquestionável. Pode parecer que não, mas a cruz me assegura que em todo tempo Deus é bom. Aquilo que Cristo fez por nós. Por isso ele disse, e João escreveu, ele disse que veio ao mundo para trazer juízo ao príncipe deste mundo. E João escreveu que ele veio ao mundo para desfazer as obras do diabo, porque diante da luz da cruz, nenhuma sombra de mentira prevalece. A terceira mentira de Satanás que nós queremos considerar esta noite foi a forma maliciosa e enganadora como Satanás deu a entender para Eva que a palavra de Deus era mentirosa. Qual é a primeira mentira? Ele disse: falta algo, e o que falta é melhor do que aquilo que você tem. A segunda mentira foi levar a nossa mãe Eva a duvidar da bondade de Deus. A terceira mentira foi fazê-la duvidar da palavra de Deus. É a mentira que inseriu na mente dela a possibilidade de que a palavra de Deus fosse mentira. Deus disse para que não se comesse do fruto, porque no dia em que dele comerdes, certamente morrereis. E a serpente mentiu, simplesmente dizendo: certamente não morrereis. Todas as vezes que nós vemos uma pessoa ou muitas pessoas se levantarem para dizer que a Bíblia é mentirosa, lembre-se que o apóstolo dos gentios escreveu que o diabo é o príncipe deste mundo, e numa outra carta escreveu que o diabo é o Deus deste mundo. Por isso ele tem implantado e semeado as suas sementes de mentiras por todo o mundo. Ele diz: o universo não foi criado por Deus, ele é simplesmente muito antigo, antigo demais. Ele diz: Jesus nunca viveu, é um mito, copiando outros mitos. Ele diz: Jesus nunca disse ser Deus. Ué, mas ou ele existiu, não tem como alguém que nunca existiu, nunca ter dito que não era Deus. Satanás não preocupa de suas mentiras serem coerentes. Não, Jesus nunca ressuscitou. Não, a Bíblia não é autêntica, a Bíblia é uma forja. Não, Deus não tem nenhum direito sobre você. Não existe nada depois da morte. Não
a igreja é falsa e hipócrita. Não, não é preciso ser da igreja. Não, Jesus Cristo não voltará. São algumas, há muitas outras mentiras de Satanás. Salmo 14, verso 1, Salmo 53, verso 1, diz o nécio no seu coração: não há Deus. Mas a palavra nécio pode ser traduzida. Uma vez, quando eu era pastor lá em Macacos, eu fui pregar nesse texto. Havia um grupo de uns 40 irmãos na casa, na varanda de um irmão. Eu li o texto que diz o nécio no seu coração, não há Deus. Então eu perguntei aos irmãos: os irmãos sabem o que é nécio? O silêncio predominante, até que um irmão se levantou e disse: é burro, pastor. Se a tradução dele está correta, o texto fica assim: diz o burro no seu coração, não há Deus. Aquele que quer crer que Deus não existe. Quem quer crer que Deus não existe? Quem quer crer que Deus não existe? Quer crer que Deus não existe quem quer viver segundo a sua vontade, sem prestar contas, sem juízo, sem autoridade, sem domínio e sem supremacia. Quer que Deus não exista aqueles que não querem ser controlados, dominados por Deus. Quer que Deus não exista aquele que quer viver segundo a sua sujeira, o seu ódio, a sua incredulidade, a sua luxúria, o seu prazer, a sua ambição, a sua posse. E para que possa viver com tudo isto, sem um traço de preocupação, ele diz: não há nada depois. A intenção da mentira é nos convencer que a palavra de Deus é mentirosa, não porque ela seja, mas porque existe algo dentro de nós que quer que ela seja. Não sei se houve um tempo na história humana em que esta mentira prevaleceu tanto quanto hoje. Porque o Deus deste mundo, o príncipe deste mundo, colocou na mente dos nossos contemporâneos que sexo é igual a amor, que dinheiro é igual a poder e que ocupação é igual a propósito de vida. Mentira, mentira e mentira. Nossa sociedade é imoral, meus irmãos. Uma sociedade que pensa em fazer carnaval num ano que começou com tantas tragédias igual esta é uma sociedade imoral. Uma sociedade que endeusa o sexo como fonte de satisfação e de alegria não é somente imoral, é obscena. Uma sociedade que busca o prazer com tanta intensidade somente prova para si própria que não tem encontrado prazer nenhum e que quanto mais busca, mais precisa buscar. Nossa sociedade é a sociedade da tecnologia, do conforto e da facilidade de vida, mas é cruel. Talvez nunca tenha havido um tempo tão cruel na história humana. Se priva as crianças de Deus, se priva um bebê no ventre da vida, se rejeita a autoridade de Deus e da sua palavra. Ele diz: coma, seus olhos vão se abrir, sua vida será muito melhor. E esta é a quarta mentira que eu quero falar esta noite. A quarta mentira de Satanás é: não vai acontecer nada de ruim. Qual é a primeira mentira? Você precisa de algo que Deus não te deu, e esse algo é melhor do que aquilo que Deus te deu. Qual é a segunda mentira? Deus é mau. A terceira mentira: a palavra de Deus é mentirosa. A quarta mentira: não vai acontecer nada de ruim. Ele disse: se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus. Ele convenceu nossa mãe Eva, nosso pai Adão,
de que nada de ruim iria acontecer. Pelo contrário, eles acreditaram por algum tempo que algo de bom aconteceria. Sabe o que aconteceu? Aconteceu coisas muito ruins. Aconteceram coisas muito ruins. Comeram do fruto e imediatamente se viram nus. Não tinham percebido isto porque não havia nenhuma malícia no seu coração. Será possível imaginar que houve um momento em que havia seres humanos que não tinham nenhuma malícia, mas nenhuma malícia no seu coração? Houve esse tempo, mas imediatamente a malícia aflorou. Imediatamente surgiu a alienação de Deus, porque quando ouviram que Deus vinha, se esconderam, se cobriram um do outro, se tornaram egoístas, culpando. Adão culpou a mulher culpou a serpente. Sabe, minha gente, para fazer uma lista de tudo ruim que aconteceu ali, eu ia precisar de mais do que uma pregação. Tudo de ruim que existe aconteceu ali. Todo homicídio e mentira e inveja e violência e crueldade e ambição e cobiça, tudo estava condensado num só momento da história em que o pecado e a morte entraram dentro do coração humano. O estado do mundo de hoje está como está por causa do que aconteceu lá no jardim do Éden. Ele disse: nada de ruim vai acontecer, mas a palavra dele era mentira. Amados, o diabo tenta convencer até hoje que nada de ruim vai acontecer. Ele diz: abandone o caminho do Senhor, nada de ruim vai acontecer. Ele diz: prove este prazer, prove por seus próprios olhos, prove por seu próprio ouvido, prove por sua própria experiência. Prove. Você não pode dizer se é bom ou ruim se não tiver provado. Prove, e nada de ruim irá acontecer. Siga, diz o diabo, siga o seu próprio entendimento, a sua capacidade de compreender. Nada de ruim irá acontecer. Descreia na Bíblia, descarte a pregação, nada de ruim irá acontecer. O chamado do Evangelho te chama, deixe para depois. Termine o que você precisa terminar, deixe para depois. Ele diz: nada de ruim irá acontecer. As palavras são asseguradoras, simplesmente porque ele está falando aquilo que queremos ouvir. A mentira é bem construída, mas em certa medida porque o desejo já está lá. O mal se instala, o ruim, o pior que o ruim, acontece. Eu devo concluir, mas não posso concluir sem dizer em primeiro lugar que há outras mentiras. A ideia de que é possível ser salvo sem arrependimento e sem mudança de vida é uma mentira de Satanás. A ideia de que é possível se emendar com Deus por caridade, por boas obras, por ofertas, por alimentos, por vestimentas, tudo isso é muito bom em si próprio, mas Deus não aceitará como paga de pecados. Essa ideia é de Satanás. A ideia de que é possível depois da morte voltar a este mundo é de Satanás. A ideia de que é possível depois da morte pagar por muito tempo num lugar do qual a Bíblia não fala é de Satanás. A ideia de que outros que já foram antes de nós podem nos ajudar a entrar é de Satanás. Só há um que pode nos ajudar: Jesus Cristo. Satanás é o pai da mentira, e nenhuma das suas ideias deve ser considerada. Mas eu preciso concluir falando em segundo lugar, pois que eu fico triste de passar tanto tempo falando do pai da mentira. Eu preciso falar daquele que é a verdade. Eu não posso concluir a minha mensagem esta noite sem falar que Jesus disse: eu sou a verdade. Eu não posso concluir a minha pregação esta noite sem falar que Jesus disse que veio ao mundo desfazer as obras do diabo, veio amarrá-lo em cadeias de autoridade.
que Jesus veio ao mundo para viver e ensinar e testemunhar a verdade. Não posso terminar sem dizer que Jesus morreu para pagar o preço em lugar daqueles que seriam salvos. Não posso senão dizer que Jesus disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade, a palavra de Deus revelada em Senhor Jesus nos liberta. O diabo mente até hoje, mas Jesus salva até hoje. O diabo mata até hoje, mas Jesus ressuscita até hoje. O diabo engana até hoje, mas Jesus liberta até hoje. Há algemas de mentira neste mundo que aprisionam as vidas humanas, distantes da vida, da luz e do seu Deus. Mas que palavras para nós, as do Salmo de número 107. Os que se assentam nas trevas e na sombra da morte, presos em aflição e em cadeias de ferro, porque se rebelaram contra a palavra de Deus e desprezaram o conselho do Altíssimo. Clamaram ao Senhor na sua angústia, e Ele os livrou das suas dificuldades. Tirou-os das trevas e da sombra da morte, quebrou as suas prisões. Louvem ao Senhor pela sua bondade e pelas suas maravilhas para com os filhos dos homens. É o Salmo 107 que estou lendo. Pois o Senhor quebrou as portas de bronze e despedaçou as algemas de ferro. As mentiras de Satanás algemam e aprisionam a vida de muitas pessoas nas trevas e na morte. Mas eles, diz o Salmo, clamaram ao Senhor e o Senhor os livrou. Tirou-os da sombra da morte, arrombou a porta de bronze, despedaçou as algemas de ferro. Perguntaram a um índio convertido, salvo por Cristo, perguntaram a um índio como ele tinha sido salvo. A pergunta foi: como Cristo te salvou? Ele pegou um tanto de folhas secas e fez um círculo grande, embebeu o círculo de querosene, depois pegou um bichinho, uma larva, um vermezinho qualquer, colocou lá no centro e acendeu o fogo. E o pobre verme ia para uma ponta e via que era de fogo, sentia o calor e voltava. E ia tentando achar uma saída daquele círculo de fogo, não achou. O verme se encolheu no centro daquele círculo, preparando-se para morrer. Então aquele velho índio pegou aquele vermezinho e o colocou em outro lugar, a salvo das chamas. O verme se desenrolou e saiu andando e parecia feliz. Ele disse: o verme era eu, e a mão do Senhor me salvou. Querido e querida, você crê em Cristo? Cristo pode te salvar. Querido e querida, você tem vivido segundo as mentiras do diabo? Cristo pode te libertar. Sua vida é de Deus ou não? Só em Deus há vida e luz. Clame ao Senhor Jesus Cristo. Arrependa-se, creia, confesse o nome de Jesus como seu Salvador. Você conhecerá a liberdade da verdade que liberta. Você será salvo e poderá viver na luz do Senhor. Vamos orar a Deus. Curve sua fronte, feche seus olhos.